Olá, bem-vindos ao curso Básico em Teologia Online. Eu, pastor Gilmar Santos, neste curso ensino 3 matérias: Introdução Bíblica, Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo e Missiologia. Naturalmente que vamos começar com a introdução bíblica. A introdução bíblica tem como proposta nos dar uma visão global da Bíblia, nos dá uma compreensão da estrutura do livro sagrado, como se divide, qual a categoria de cada livro da Bíblia. E na introdução bíblica, nós também vamos conhecer as instituições, os povos da Bíblia. Nesta aula, o nosso objetivo é ajudar a você, o aluno, a crescer na intimidade com a sua Bíblia. Por isso, nós vamos lhe oferecer uma análise do livro sagrado, para que isto proporcione uma compreensão e uma facilidade, uma habilidade para a interpretação das Sagradas Escrituras. Uma vez assim acontecendo, você vai conseguir fazer uma aplicação passiva e ativa de todo o seu aprendizado. Portanto, vamos ao capítulo 1, Estrutura Interna da Bíblia. No nosso livro-texto, que você tem aí, em forma de PDF, nós estamos afirmando assim: a Bíblia se divide em 2 partes principais, Antigo Testamento e Novo Testamento. Logo, ler, compreender e interpretar essas 2 partes que estão relacionadas é imprescindível para o estudante da Bíblia. Estrutura do Antigo Testamento. Nas escrituras hebraicas, atente para isto, há somente 24 livros, com apenas 3 divisões. A primeira é que nós chamamos, ou é chamado de a Torá, que significa escritura. A propósito, eu tenho aqui uma belíssima edição da Torá, e esta é uma edição hebraica, português, com belíssimos comentários de confiáveis rabinos, e vale a pena adquirir um exemplar da Torá. Então, esta é a primeira divisão nos 24 livros na Bíblia hebraica. A Torá, ela compõe-se de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é assim chamado porque significa a segunda lei. Em Deuteronômio, Moisés está fazendo uma recapitulação da lei, dos preceitos que ele já havia entregue ao povo de Israel. Segunda divisão, os profetas, que compõem-se de 8 livros, sendo eles os primeiros: Josué, Juízes, Samuel, os livros de Reis, primeiro Reis, ou melhor, Reis, e os últimos livros Isaías, Jeremias, Ezequiel. Esses, então, formam a primeira parte, os outros, que são os 8. Agora, os 12 livros são os livros dos Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos,
que é Cantares de Salomão, mais conhecido, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, sendo que na Bíblia hebraica, guarde esse detalhe, esses dois últimos livros, Esdras e Neemias, eles compõem os dois um só volume. É interessante nós conferirmos que na edição católica, esta estrutura ela é bastante diferente. Compõe-se de 46 livros, porque estão inclusos os livros apócrifos, e eles estão divididos assim: livros históricos, que são 21 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Reis, 2 Reis, lá também consta 3 Reis, 4 Reis, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Acompanhe cuidadosamente aí no nosso livro texto, porque até para respeitar a estrutura de tempo do nosso curso e para que você retome sempre o livro texto, claro que nós vamos deixando aqui alguns pontos para as suas consultas, para você retomá-los frequentemente. Livros didáticos, que na edição católica são chamados também de doutrinais ou morais. São 7, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, e livros proféticos, 18. Então, confira aí quais são eles, esses 18. Observe comigo que a Bíblia, ela, resumidamente, ela divide-se em 7 grupos. Os históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, atos, epístolas e apocalipse. Nós estamos falando agora da estrutura da nossa língua, né? A tradução que nós temos. É importante dizer-lhes que a Bíblia, no seu tamanho relativo, ela obedece essa estrutura. Ela tem 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo Testamento. Observe isto. O capítulo mais longo é o Salmo 119. O mais curto é o Salmo 117. Agora, o capítulo, tá? o versículo mais longo é Esther, capítulo 8, e o versículo 9. Certamente você está esperando a informação do menor versículo da Bíblia. Está no Novo Testamento. João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Deixa eu abrir um parênteses para dizer a você que, apesar de ser um versículo pequeno no seu formato, é grandiosíssimo, é imensurável no seu propósito, no seu efeito. Jesus chorou. Chorou porque ele estava sob 2 naturezas, a humana e a divina. Chorou porque ele identifica-se com os sofrimentos humanos. Como sabeis, esta ocasião que ele chora, ele está diante da sepultura de Lázaro, sentindo as dores de suas irmãs Marta e Maria. E não é doutrina,
mas vale a pena salientar que quando ele chora, Marta e Maria choram, suas lágrimas misturam e Lázaro ressuscita. Isto é sobremodo excelente. Nós sabemos que o nosso mestre não se esconde, ele não é enclausurado, ele não se afasta, ele sempre se identifica com as dores e com os sofrimentos humanos. Vamos continuar. A estrutura interna da Bíblia. No Antigo Testamento, essa estrutura interna, ela obedece a esta divisão: a lei, os profetas, tá? E os livros chamados escritos. Na estrutura interna, no Novo Testamento, tá? Na Bíblia judaica, nós temos que entender que a Bíblia judaica não contém o Novo Testamento. Por isso que, como já consideramos, ela está dividida em 27 livros. Estão lembrados? Tá? Lá, no Antigo. Agora, o Novo Testamento divide-se em 27 livros. Relembrando, retomando, pontuando claramente a estrutura do Novo Testamento. Na Bíblia dos judeus não contém Novo Testamento. Na nossa, tá? Nós temos o Novo Testamento que está dividido em 27 livros. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Aí vem Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. É a atuação da igreja. As epístolas e o livro chamado Revelação, que é o livro do Apocalipse. Me acompanhe, vamos ao capítulo 2, o cânon do Antigo Testamento. Né? O cânon sagrado, ou escritura canônica, é uma coleção de 66 livros inspirados. Este termo, cânon, significa medida, vara de medir. Né? É muito conhecido na Bíblia, ou pelos os estudiosos da Bíblia, este termo. O bom é nós entendermos que o Deus Todo-Poderoso revela-se na sua totalidade através da Bíblia. Então, todo conhecimento acerca de Deus é obtido na palavra de Deus, através da palavra de Deus. Estão lembrados do que Jesus afirmou? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque são elas que testemunham ao meu respeito. Pontuando, porque na lei da pedagogia, a lei da recapitulação é de benefício muito grande. A palavra cânon, ela foi transliterada do grego canon, que significa regra ou norma, tá? Medida fixa, vara de medir, limites territoriais, padrão, esfera de ação. O termo, quando transliterado do grego para o nosso português, do grego koiné, aplica-se, então, a todos os livros inspirados, fazendo distinção dos livros apócrifos. Terminando de pontuar o cânon do Antigo e do Novo Testamento, a palavra cânon, em português, é um termo usado em segundo plano, com variantes baseado no grego bizantino, de 330 a 1453 depois de Cristo. Dentre outros sentidos, significa regra,
princípio, padrão, modelo. Esses conceitos foram usados como conjunto dos livros sagrados que compõem a Bíblia completa. Isto aceito desde o ano de 397 depois de Cristo. Para suas anotações complementares, eu quero dizer que, além dessa estrutura dos livros da Bíblia, na Bíblia nós encontramos os grupos políticos e religiosos, principalmente no Novo Testamento, né? Esses grupos, eles agiam não só na esfera política, mas na esfera religiosa também. São os seguintes grupos: os fariseus, os saduceus, zelotes, essênios, herodianos e saduqueus. Na nossa próxima aula, nós vamos retomar estes grupos políticos e vamos conhecer cada um deles. Até a nossa próxima aula.